Trabalhava como coordenadora de recursos humanos há 26 anos. Gerenciava conflitos, mediava discussões, resolvia disputas diariamente. Mas no dia 15 de setembro, durante uma reunião executiva na empresa, meu coração parou por 6 minutos e Jesus me mostrou algo terrível, um pecado que eu cometia constantemente e que está condenando milhões de cristãos ao inferno neste momento. Não era mentira, não era inveja, não era orgulho óbvio. Era algo que fazemos com convicção, algo que justificamos como defesa da verdade, como zelo pela justiça, como amor pela retidão. Quando vi as correntes espirituais amarrando cada pessoa por causa desse pecado disfarçado, quando vi os demônios celebrando cada discussão, entendi por que tantas igrejas se dividem, por que famílias cristãs se destroem. E o mais devastador, descobri que eu era uma das principais responsáveis pela destruição. Meu nome é Miriam Blackwood, tenho 48 anos e moro em Boise, Idaho, uma cidade de 230 mil habitantes, onde a comunidade cristã é forte e unida, ou pelo menos era o que eu pensava. Cresci em uma família rigorosamente cristã. Meu pai, Thomas Whitfield, era diácono na Igreja Presbiteriana do Vale por 42 anos. Minha mãe, Dorothy, ensinava na escola dominical e tinha uma característica peculiar: sempre corrigia qualquer erro doutrinário, por menor que fosse. Ninguém podia citar um versículo errado perto dela sem receber uma correção imediata. Todo mundo precisa conhecer a verdade corretamente, ela repetia. Absorvi esse zelo pela verdade desde pequena. Aos 12 anos, já corrigia outros adolescentes quando cantavam hinos com palavras trocadas. Aos 16, debatia com professores da escola dominical sobre interpretações bíblicas. Era conhecida como a menina que sempre tem razão, e eu carregava esse título com orgulho. Casei com Gerald aos 23 anos. Ele era engenheiro civil, filho de missionários, um homem que preferia a paz ao conflito. Nos primeiros anos, ele tentava me acalmar. Miriam, nem toda batalha precisa ser lutada, mas eu sempre respondia com Judas versículo 3, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Tivemos 2 filhos, Nathan e Grace. Desde cedo, ensinei-os a defender suas convicções, a nunca recuar diante do erro, a sempre lutar pela verdade. Não percebi que estava criando pequenos guerreiros espirituais que transformariam qualquer diferença de opinião em campo de batalha. Na Tech Vision Solutions, onde trabalhei por 2 décadas e meia, minha reputação era sólida. Miriam resolve qualquer conflito, diziam. O que não sabiam é que minha definição de resolver geralmente significava provar quem estava certo e quem estava errado, não encontrar um terreno comum. Mas era na igreja que meu dom realmente brilhava. Igreja Batista Nova Esperança, 800 membros, dezenas de ministérios, e eu no centro de muitas decisões importantes. Coordenei o Comitê de Educação Cristã por 15 anos. Liderei o grupo de mulheres por 12, participei do conselho administrativo por 8. Pastor Elijah Morrison frequentemente dizia: Miriam tem o dom do discernimento. Ela consegue identificar qualquer desvio doutrinário a quilômetros de distância. E eu tinha mesmo. Nenhuma heresia, por sutil que fosse, passava despercebida. Nenhuma interpretação duvidosa escapava da minha correção. Nenhum erro ficava sem confronto. Lembro especificamente de uma quarta-feira, 3 anos atrás. Estávamos no estudo bíblico e a irmã Patrícia Coleman, uma senhora de 70 anos que frequentava a igreja há 5 décadas, comentou que acreditava que Deus aceitava todas as formas sinceras de adoração, mesmo as de outras denominações. Patrícia, interrompi imediatamente. Isso é relativismo puro. A Bíblia é clara sobre a forma correta de adorar. Não podemos simplesmente aceitar qualquer coisa como válida. Passei os próximos 20 minutos explicando, com múltiplas referências bíblicas, porque ela estava errada. Vi o rosto dela murchar, vi a luz em seus olhos se apagar, mas interpretei isso como convicção do Espírito Santo. Na verdade, era o início de uma ferida que nunca cicatrizaria. Patrícia nunca mais participou ativamente dos estudos. Sempre que tentava compartilhar algo, olhava para mim primeiro, como quem pede permissão para falar.
Havia o caso do jovem Caleb Sterling, 19 anos, recém-convertido, cheio de entusiasmo. Ele chegou em um domingo usando uma camiseta com uma cruz estilizada e as palavras Jesus Rocks. Durante o café após o culto, não pude deixar passar. Caleb, você acha apropriado trivializar a cruz dessa forma? A cruz é um símbolo de sofrimento e redenção, não um logo de banda de rock. Expliquei por 15 minutos como ele estava desrespeitando o sacrifício de Cristo. Ele nunca mais usou a camiseta. Na verdade, ele nunca mais demonstrou o mesmo entusiasmo. 6 meses depois, parou de vir. A família Hendrix era outro exemplo do meu zelo. Eles sugeriram introduzir instrumentos contemporâneos no louvor. Guitarra elétrica, bateria, teclado moderno. Liderei a oposição com vigor militar. Organizei reuniões, preparei estudos sobre música sacra tradicional, mobilizei o grupo conservador da igreja. Isso não é sobre preferência musical, argumentava em cada oportunidade. É sobre manter a reverência e a santidade no culto. Música mundana não tem lugar na casa de Deus. A batalha durou meses. Reuniões acaloradas, e-mails intermináveis, grupos divididos. Os Hendrix eventualmente desistiram. Mas não apenas da ideia dos instrumentos. Desistiram da igreja. Levaram com eles outras 3 famílias jovens que apoiavam a mudança. A igreja perdeu toda uma geração de adoradores. Mas eu vi isso como uma vitória da verdade sobre o compromisso. Meu marido, Gerald, tentava me alertar. Miriam, você está criando inimigos onde deveria haver irmãos. Mas eu sempre tinha uma resposta bíblica pronta. Jesus disse que veio trazer espada, não paz. A verdade divide mesmo. Até meus filhos começaram a demonstrar os efeitos do meu exemplo. Nathan, com 16 anos, era conhecido na escola por debater com professores sobre qualquer ponto que considerasse incorreto. Grace, com 14, não tinha amigas na igreja porque sempre corrigia a forma como interpretavam versículos. O ministério de mulheres sob minha liderança era um campo de batalha constante. Cada sugestão de atividade era dissecada teologicamente. Um retiro sobre autocuidado, humanismo disfarçado, um estudo sobre emoções, psicologia secular invadindo a igreja, uma confraternização com comida mexicana? Precisamos manter o foco espiritual, não carnal. As mulheres começaram a faltar. De 40 participantes regulares, caímos para 12. Mas eu via isso como purificação. Melhor ter poucas comprometidas com a verdade do que muitas vivendo em erro, eu dizia. O incidente com o pastor assistente, Joshua Bennett, foi particularmente destrutivo. Ele pregou sobre graça e mencionou que Deus usa pessoas imperfeitas. Como exemplo, disse que até mesmo cristãos que fumam podem ser usados por Deus. Organizei uma reunião de emergência com a liderança. Isso é licenciosidade. Ele está dando permissão para o pecado. Se aceitamos isso, onde vamos parar? Por 3 horas, argumentei cada ponto, citei cada versículo sobre santificação, mobilizei cada argumento sobre o perigo do liberalismo teológico. Pastor Joshua foi repreendido publicamente. 3 meses depois, aceitou um convite para outra igreja. Com ele, foram 15 famílias que apreciavam sua abordagem mais compassiva. Mas a verdade foi defendida, era o que importava para mim. Minha cunhada, Rebecca, me confrontou uma vez. Miriam, você percebe que está afastando pessoas de Jesus com sua necessidade de estar sempre certa? Respondi com uma aula de 30 minutos sobre a importância da sã doutrina, completa com referências gregas e hebraicas. Rebecca nunca mais tocou no assunto. Também nunca mais compartilhou suas lutas espirituais comigo. Descobri anos depois que ela passou por uma crise de fé profunda e não teve coragem de me procurar, com medo de ser corrigida ao invés de acolhida. O caso mais recente, e talvez o mais revelador, aconteceu 2 semanas antes do meu ataque cardíaco. Durante uma reunião do conselho, discutíamos o orçamento para missões. Sugeri cortar o apoio a um missionário na África porque ele trabalhava com uma organização interdenominacional. Como podemos apoiar alguém que não mantém a pureza doutrinária? Ele está cooperando com católicos e pentecostais. Isso compromete o evangelho verdadeiro. A discussão durou 3 horas. Vozes se elevaram,
ânimos se acirraram, relacionamentos de décadas foram tensionados. No final, o apoio foi mantido por um voto. Mas o estrago estava feito. O diácono Warren, amigo da família há 30 anos, me disse com lágrimas nos olhos: Miriam, você transformou uma questão de amor em uma guerra doutrinária. Quando foi que defender a verdade se tornou mais importante que demonstrar o amor de Cristo? Dispensei suas palavras como sentimentalismo. O amor sem verdade é apenas emoção vazia, respondi citando 1 João. Ele saiu balançando a cabeça e nossa amizade de 3 décadas nunca se recuperou. Era 15 de setembro, segunda-feira, 9 horas da manhã. Reunião executiva na Tech Vision Solutions. Estávamos discutindo a nova política de diversidade e inclusão da empresa. Como sempre, eu tinha objeções. Precisamos ser cuidadosos para não comprometer nossos valores, argumentava. Algumas dessas políticas vão contra princípios básicos que muitos de nós mantemos. A temperatura na sala subiu rapidamente. O CEO, Marcus Chen, tentou mediar, mas eu estava em modo de batalha total. Citei estatísticas, apontei falhas legais, questionei cada premissa. Minha assistente, Linda, me passou um bilhete. Miriam, respire. Todo mundo já entendeu seu ponto. Ignorei o aviso. A verdade precisava prevalecer. Foi quando senti a primeira pontada no peito. Ignorei. Continuei argumentando. A dor se intensificou, subindo pelo braço esquerdo. Minha mandíbula travou. As palavras saíram entrecortadas. Não podemos, simplesmente, aceitar. O mundo girou. Vi rostos preocupados se inclinando sobre mim. Ouvi vozes distantes chamando meu nome. A última coisa que lembro antes de tudo escurecer foi minha própria voz dizendo: eu estou certa sobre isso. Desmaiei ali mesmo na sala de reunião, meu corpo caindo da cadeira executiva enquanto minha última defesa ainda ecoava no ar. Gerald me contou depois que levaram 6 minutos para me reanimar. 6 minutos nos quais meu coração parou completamente. O paramédico disse que foi um milagre eu ter voltado sem sequelas neurológicas. Mas durante aqueles 6 minutos, eu não estava na sala de conferências da Tech Vision Solutions. Estava em um lugar onde todas as máscaras caem e toda a verdade é revelada com clareza devastadora. A primeira sensação foi de uma paz que minhas palavras nunca conseguiriam descrever adequadamente. Não era apenas a ausência de conflito, era a presença de uma harmonia tão perfeita que fez toda a minha vida de debates parecer um ruído insuportável. Eu estava em pé, mais consciente do que jamais estive, cada pensamento cristalino, cada percepção afiada. A luz ao meu redor não era como qualquer iluminação terrena. Era viva, inteligente, penetrante. Não machucava ver, mas tornava impossível esconder qualquer coisa. Cada argumento que eu já tinha usado, cada discussão que tinha vencido, cada pessoa que tinha corrigido, tudo estava exposto naquela luz. E então eu o vi. Jesus estava ali, mas não o Jesus manso e gentil dos quadros da escola dominical. Este Jesus irradiava uma autoridade que instantaneamente silenciou cada argumento que eu já tinha formulado. Seus olhos continham simultaneamente todo o amor do universo e todo o peso da verdade absoluta. Miriam, ele disse. E meu nome em sua boca carregava toda a minha história. Cada debate, cada correção, cada divisão que eu tinha causado em nome da verdade. Senhor, foi tudo o que consegui dizer, porque pela primeira vez em 48 anos eu não tinha argumentos. Diante da verdade personificada, todas as minhas pequenas verdades pareciam ridículas. Por que tantos dos que proclamam meu nome estão destruindo meu corpo? Ele perguntou. A tristeza em sua voz era mais devastadora que qualquer repreensão. Antes que eu pudesse formular uma resposta, o espaço ao nosso redor se transformou. Era como estar em um anfiteatro cósmico, onde eu podia ver milhões de pessoas, todas claramente cristãs, carregando bíblias, usando símbolos cristãos, participando de cultos. Mas algo estava terrivelmente errado. Observe com atenção, Jesus disse.
Quando olhei mais de perto, o que vi me deixou aterrorizada. Cada pessoa estava acorrentada, mas não com correntes físicas. Eram correntes feitas de palavras, argumentos, discussões. As correntes brilhavam com uma luz doentia, enroladas em volta de bocas, mentes e corações. Consegui ler as palavras nas correntes. Eu tenho que defender a verdade. Alguém precisa corrigir esse erro. Não posso deixar heresia passar. É meu dever confrontar. Cada frase de confronto, cada correção desnecessária, cada debate que priorizou ter razão sobre demonstrar amor, tinha se materializado em elos de corrente espiritual. Este é o pecado que está destruindo minha igreja, Jesus disse. A contenda disfarçada de zelo pela verdade. Parece nobre, parece correto, mas é veneno puro. Mas, Senhor, tentei argumentar com meu velho hábito. A Bíblia diz para batalhar pela fé. Ele me olhou com infinita paciência. Miriam, deixe-me mostrar o que suas batalhas realmente produzem. A cena mudou. Vi Caleb Sterling, o jovem da camiseta, mas agora podia ver além da superfície. Vi seu coração quando chegou à igreja, transbordando de amor por Jesus, ansioso para expressar sua fé de forma criativa. Vi como minha correção não apenas criticou sua camiseta, mas esmagou seu espírito. Observei enquanto ele voltava para casa naquele dia, olhando para a camiseta com lágrimas nos olhos. Não era sobre moda para ele. Era sua forma de compartilhar Jesus com amigos que nunca entrariam numa igreja tradicional. 3 amigos tinham perguntado sobre a camiseta. Ele estava planejando convidá-los para o próximo culto. Depois da minha correção, ele nunca mais os convidou. Tinha vergonha de que eles também fossem julgados. Um desses amigos, Jesus revelou, teria aceitado a Cristo através de Caleb. Mas agora morrerá sem me conhecer, porque você precisava estar certa sobre a forma apropriada de honrar a cruz. Eu estava chorando, mas ele continuou mostrando. Vi Patricia Coleman após nossa discussão sobre adoração. Ela foi para casa e chorou por horas. Aos 70 anos, depois de 5 décadas de fé sincera, ela questionou pela primeira vez se realmente conhecia a Deus. Se estava errada sobre algo tão básico, o que mais estaria errado? Ela parou de orar por 3 meses, Jesus disse. A mulher que intercedia por dezenas de pessoas diariamente silenciou porque você a fez duvidar de cada experiência espiritual que teve. 23 pessoas que ela sustentava em oração passaram por crises sem seu apoio. 2 tentaram suicídio. A cena mudou novamente. Vi a família Hendricks e as outras famílias que saíram por causa da discussão sobre instrumentos musicais. Mas agora, via a história completa. O filho adolescente dos Hendricks, Tyler, era um prodígio na guitarra. Ele tinha composto dezenas de canções de adoração que tocavam profundamente corações jovens. Ele teria trazido centenas de jovens para mim através de sua música. Jesus revelou. Mas depois de ver como você e outros trataram a sugestão de seus pais, ele concluiu que cristianismo era sobre regras, não relacionamento. Hoje, ele usa seu talento em bandas seculares, e sua guitarra, que deveria me glorificar agora, canta sobre vazio e desesperança. Mas a música tradicional, comecei a argumentar por reflexo. A música é sobre o coração, não o estilo. Jesus interrompeu gentilmente. Davi me adorou com uma lira, Miriam com tamborins. Cada geração tem sua expressão, mas você transformou preferência em doutrina e destruiu adoradores no processo. Vi então o pastor Joshua Bennett, o assistente que foi repreendido e saiu. A cena mostrou um homem quebrado, questionando seu chamado. Mas pior, vi as 15 famílias que o seguiram. Cada uma tinha uma história. Uma mãe solteira que finalmente tinha encontrado graça, ao invés de julgamento nas mensagens dele. Um homem lutando contra vícios que pela primeira vez acreditou que Deus ainda o amava. Adolescentes que estavam redescobrindo a fé através de sua abordagem relevante. Todos perdidos porque você precisava proteger sua versão da verdade, Jesus disse. E onde eles estão agora?
3 voltaram às drogas. 5 abandonaram completamente a fé. Uma jovem mãe que estava superando o abuso através do ministério dele tentou suicídio quando perdeu esse apoio. Cada cena era como uma facada. Mas Jesus não tinha terminado. Ele me mostrou algo ainda mais aterrorizante, a dimensão espiritual da contenda. Vi demônios, criaturas grotescas que se alimentavam de cada discussão, cada debate acalorado. Eles sussurravam nos ouvidos dos cristãos: defenda a verdade, não deixe esse erro passar. Você precisa corrigir isso. É seu dever sagrado. Um demônio particularmente horrendo se apresentou como divisão. Nosso trabalho é mais fácil que vocês imaginam. Ele se gabava. Não precisamos fazer cristãos negarem a fé. Apenas os convencemos de que defender suas opiniões é mais importante que demonstrar amor. Eles fazem nosso trabalho achando que servem a Deus. Vi como esses demônios operavam. Em cada discussão doutrinária, eles amplificavam o orgulho. Em cada correção, eles adicionavam condescendência. Em cada debate, eles transformavam irmãos em adversários. Vocês me crucificam novamente, Jesus disse com profunda tristeza, cada vez que escolhem ter razão ao invés de mostrar amor. Cada vez que priorizam ganhar um argumento sobre ganhar uma alma. Cada vez que defendem a letra da lei enquanto matam o espírito dela. Ele me mostrou então minha própria igreja, a Batista Nova Esperança. Mas agora eu via como ele via. Onde eu enxergava uma congregação purificada pela verdade, ele via um campo de batalha cheio de feridos. Onde eu via vitórias doutrinárias, ele via relacionamentos destruídos. Vi grupos que não se falavam havia anos por causa de discussões teológicas menores. Vi famílias divididas porque tomaram lados diferentes em debates sobre música, versões da Bíblia, estilos de pregação. Vi jovens que cresceram achando que ser cristão significava sempre estar argumentando, sempre corrigindo, sempre lutando. Sua igreja tem 800 membros, Jesus disse, mas poderia ter 3.000. Onde estão os outros 2.200? Afastados por contendas, feridos por correções, cansados de batalhas constantes sobre questões que não afetam a salvação. Então ele me mostrou o futuro, o que aconteceria se nada mudasse. Vi a igreja dividindo-se repetidamente. Primeiro sobre música, depois sobre tradução bíblica, então sobre uso de tecnologia, depois sobre questões sociais. Cada divisão levando embora famílias, reduzindo a influência, diminuindo o testemunho. Em 10 anos, Jesus revelou: restarão apenas 150 membros. Orgulhosos de sua pureza doutrinária, mas incapazes de alcançar ninguém porque sua reputação será de uma igreja que briga por tudo. O bairro inteiro evitará vocês, não por causa do evangelho, mas por causa da contenda constante. Mas havia mais. Ele me mostrou meus próprios filhos. Natan, meu filho, seguindo meu exemplo perfeitamente. Aos 25 anos, ele seria conhecido como o cristão impossível de conviver. Sempre corrigindo, sempre debatendo, sempre criando conflito. Incapaz de manter amizades, incapaz de encontrar uma esposa porque nenhuma mulher aguentaria viver sob constante correção. Ele terá razão sobre muitas coisas, Jesus disse, mas morrerá sozinho e amargo, perguntando por que eu permiti que todos o abandonassem. Não perceberá que foi sua necessidade de estar sempre certo que afastou todos. Grace, minha filha, tomaria o caminho oposto. Cansada de conflitos constantes, ela abandonaria a fé completamente aos 18 anos. Se cristianismo é sobre brigar o tempo todo, ela dirá: prefiro o amor imperfeito do mundo à verdade cruel da igreja. Não, sussurrei. Por favor, não, meus filhos. Ainda há tempo de mudar isso, Jesus disse. Mas primeiro você precisa entender a profundidade do seu pecado. Ele me mostrou, então, uma última cena, a mais devastadora de todas. Era eu mesma, vista de fora, durante os últimos 20 anos. Mas agora eu podia sentir o que cada pessoa sentiu quando eu as corrigi, debati, confrontei. Senti o estômago de Patrícia se contorcer quando a interrompi.
Senti o coração de Caleb se partir quando critiquei sua expressão de fé. Senti a esperança morrer nos olhos dos Hendricks quando liderei a oposição contra eles. Senti a fé de Joshua vacilar quando organizei sua repreensão. Cada dor, cada ferida, cada lágrima causada pela minha necessidade de estar certa, eu senti como se fosse minha. O peso acumulado de 2 décadas de contendas era esmagador. Quantas pessoas afastei de ti? Perguntei entre soluços. 347 diretamente, ele respondeu com precisão devastadora. 1892 indiretamente, através da cultura de contenda que você ajudou a criar e manter. Cada uma é preciosa para mim. Por cada uma, eu morri. As palavras me atravessaram como lanças. Eu, que achava que estava defendendo a fé, tinha sido uma das maiores inimigas dela. Eu, que pensava estar protegendo a verdade, tinha obscurecido o amor que é a maior verdade de todas. Então, estou condenada? Perguntei em desespero absoluto. Não, ele disse com infinita compaixão. Por isso estou te mostrando isso, para que você possa se arrepender verdadeiramente, não apenas do que fez, mas do que é, e para que possa avisar outros. Ele tocou minha testa e instantaneamente entendi. O problema não eram as discussões em si, era o coração por trás delas. O orgulho disfarçado de zelo. A necessidade de controle mascarada como defesa da verdade. O amor ao conflito travestido de amor a Deus. Você transformou minha casa de oração em arena de gladiadores, ele disse. Onde deveria haver cura, há feridas. Onde deveria haver união, há divisão. Onde deveria haver paz, há guerra constante. Mas então, ele me mostrou algo que encheu meu coração de esperança. Vi igrejas onde esse pecado tinha sido reconhecido e abandonado. Congregações onde as pessoas aprenderam a discordar sem destruir, a manter convicções sem criar conflitos, a defender a verdade enquanto demonstravam amor. Vi uma igreja específica onde o pastor tinha confessado publicamente seu espírito contencioso. A transformação foi radical. Pessoas que não se falavam há anos se abraçaram. Famílias divididas se reuniram. Jovens que tinham saído voltaram, maravilhados com a mudança. Quando meu povo aprende a valorizar a unidade tanto quanto a verdade, Jesus disse: milagres acontecem. Quando escolhem o amor sobre ter razão, meu reino se manifesta. Quando preferem perder um argumento a perder um irmão, eu sou glorificado. Então começou meu retorno. Mas antes de me enviar de volta, Jesus me deu instruções específicas. Você vai voltar, Miriam, vai viver, e vai dedicar o resto dos seus dias a desfazer o dano que causou. Vai ensinar outros sobre o veneno da contenda. Vai mostrar que é possível manter a verdade sem destruir o amor. A última coisa que ele disse antes de eu acordar foi: lembre-se, a verdade sem amor é apenas barulho. O amor sem verdade é apenas sentimento. Mas quando verdade e amor caminham juntos, o mundo vê a mim. Acordei na UTI do St. Luke's Hospital, com Gerald segurando minha mão e chorando. Os médicos estavam perplexos. 6 minutos em parada cardíaca completa geralmente resulta em dano cerebral severo. Mas todos os meus exames estavam normais. Milagre é a única explicação, disse o doutor Harrison, claramente desconfortável com o termo. Mas eu sabia que o verdadeiro milagre não era meu cérebro intacto. Era a transformação que estava começando em meu coração. Preciso contar, foram minhas primeiras palavras quando consegui falar. Preciso avisar todos. Nos 5 dias de recuperação, contei tudo para Gerald. Cada detalhe da visão, cada pessoa que eu tinha ferido com minha contenda, cada vida destruída por minha necessidade de estar certa. Ele chorou comigo, mas também confessou. Eu sabia que algo estava errado, mas tinha medo de confrontar você. Irônico, não é? Eu evitava conflito enquanto você os criava. No dia da alta, pedi para Gerald ligar para pessoas específicas. A primeira foi Patricia Coleman. Quando ela entrou hesitante no quarto do hospital, pude ver anos de dor em seus olhos.
Patrícia, comecei com lágrimas já caindo. Me perdoe. Eu destruí sua confiança com minha arrogância. Transformei seu amor por Deus em dúvida. Não era sobre verdade, era sobre meu orgulho. Ela começou a chorar. Você não sabe quantas noites eu fiquei acordada, questionando tudo que acreditava. Aos 70 anos, você me fez sentir como uma criança ignorante. Passei 2 horas pedindo perdão específico, ouvindo sua dor, validando sua experiência com Deus que eu tinha desprezado. Quando ela saiu, algo tinha mudado. A luz estava voltando aos seus olhos. Caleb Sterling foi o próximo. Agora, com 22 anos, ele veio relutante. Sensei Miriam sempre me disse que não deveríamos questionar os mais velhos na fé. Ele disse com amargura mal disfarçada. Caleb, eu estava errada. Sua camiseta era linda. Era uma expressão genuína de amor por Jesus. Eu transformei isso em pecado porque não se encaixava na minha visão estreita. Por minha causa, você perdeu a oportunidade de trazer amigos para Cristo. Ele quebrou. Contou como tinha desistido não apenas da camiseta, mas de toda a expressão criativa de fé. Como tinha medo de fazer qualquer coisa que pudesse ser criticada. Como isso o levou a uma fé mecânica, sem vida, que eventualmente abandonou. Você matou minha alegria em Cristo, ele disse. Mas não foi só você. Foi toda a cultura de correção constante. Nunca podíamos apenas ser nós mesmos com Jesus. A conversa com os Hendricks foi especialmente dolorosa. Eles tinham encontrado uma igreja que abraçou o talento musical de Tyler. Mas o dano estava feito. Tyler não quer nem ouvir falar de Jesus, a mãe disse chorando. Ele associa cristianismo com julgamento e rigidez. Toca em casas noturnas agora, desperdiçando o dom que Deus lhe deu. Implorei para falar com Tyler. Quando finalmente concordou, via um jovem talentoso, mas amargo. Sua música poderia ter trazido minha geração para Deus, ele disse. Mas vocês deixaram claro que Deus só aceita órgão e hinos do século XVIII. Pastor Joshua Bennett foi gracioso demais quando o procurei. Miriam, já perdoei, mas preciso ser honesto. Você quase destruiu meu ministério. Fiquei meses em terapia, questionando meu chamado, duvidando de cada mensagem que preparava. As 15 famílias que foram com você, perguntei. Posso ter uma lista? Preciso pedir perdão a cada uma. Algumas não vão querer falar com você, ele avisou. O dano foi profundo. Ele estava certo. Das 15 famílias, apenas 9 aceitaram me encontrar. As histórias eram devastadoras. Mães que pararam de buscar ajuda na igreja com medo de julgamento. Pais que desistiram de servir porque nunca faziam nada certo. Adolescentes que associaram fé com conflito constante. No primeiro domingo após a alta, 3 semanas depois do ataque cardíaco, voltei à igreja. Pastor Elijah me deu espaço para compartilhar meu testemunho. O silêncio era absoluto enquanto eu descrevia as correntes de contenda, os demônios se alimentando de discussões, as vidas destruídas por nossa necessidade de estar sempre certos. Não é sobre abandonar a verdade, expliquei. É sobre como defendemos a verdade. Quando nossa defesa destrói pessoas, não estamos defendendo a Deus, estamos servindo ao nosso orgulho. A reação foi mista. Alguns choraram, tocados pela convicção. Outros ficaram claramente ofendidos. O diácono Thompson se levantou no meio da minha fala. Isso é relativismo puro. Você está dizendo que não devemos defender a sã doutrina? Diácono Thompson, respondi com uma gentileza que nunca tive antes. O senhor acabou de demonstrar exatamente o que Jesus me mostrou. Seu primeiro impulso foi criar conflito, não buscar entendimento. Quantas pessoas o senhor afastou com esse espírito? Ele saiu furioso, levando sua família. Mas algo poderoso aconteceu. Outros começaram a compartilhar. Confissões de como tinham sido feridos, de como tinham ferido outros, de como a igreja tinha se tornado um campo de batalha ao invés de hospital. Warren, o diácono que tinha me confrontado antes do ataque, levantou-se. Eu também preciso pedir perdão. Me tornei amargo com as contendas constantes. Parei de convidar pessoas porque tinha vergonha do nosso testemunho de brigas.
Nas semanas seguintes, propus ao pastor mudanças práticas. Primeiro, criamos o que chamamos de protocolo de paz. Antes de qualquer correção ou debate, 3 perguntas deveriam ser respondidas. Isso é essencial para a salvação? Minha motivação é amor ou orgulho? Essa discussão edificará ou destruirá? Segundo, instituímos o Domingo da Reconciliação mensal, onde pessoas eram encorajadas a resolver conflitos ao invés de perpetuá-los. Terceiro, todo líder teve que passar por um curso sobre como discordar sem destruir. A resistência foi significativa. Perdemos 50 membros no primeiro mês. Isso prova que estávamos certos, alguns diziam. A verdade sempre causa divisão. Mas algo lindo começou a acontecer com os que ficaram. Patricia Coleman voltou a participar ativamente. Sua sabedoria de décadas, que eu tinha desprezado, começou a fluir novamente. Caleb Sterling voltou a visitar, trazendo amigos. Alguns usavam camisetas ainda mais ousadas. Ninguém criticou. 3 das 15 famílias que saíram com o pastor Joshua voltaram, maravilhadas com a mudança. Não parece a mesma igreja, disseram. Meus filhos foram os mais impactados. Nathan, vendo minha transformação, começou a questionar seu próprio comportamento. Mãe, eu sou igual a você era, sempre brigando, sempre corrigindo. Não tenho amigos de verdade. Começamos juntos uma jornada de mudança. Foi doloroso vê-lo reconhecer quantas pessoas tinha afastado, mas também esperançoso vê-lo aprender uma nova forma de viver sua fé. Grace, minha filha, foi mais resistente. Anos de exemplo ruim não se apagam facilmente, mas ela notou a diferença. Você não parece mais em guerra o tempo todo, mãe. É estranho, mas... Bom, 6 meses depois, nossa igreja era irreconhecível. Não porque mudamos nossas doutrinas, mas porque mudamos nossos corações. Visitantes comentavam sobre a paz que sentiam. Novos convertidos não eram bombardeados com correções, mas acolhidos com amor. Tyler Hendricks fez uma visita surpresa. Trouxe sua guitarra. Pastor Elijah o convidou para tocar. A canção que ele compôs e cantou sobre encontrar Deus novamente após anos de mágoa fez a congregação inteira chorar. 1 ano depois do meu ataque cardíaco, fui convidada para falar em outras igrejas. A mensagem se espalhou. Pastores confessavam como tinham criado culturas de contenda. Líderes reconheciam como tinham valorizado ter razão sobre demonstrar amor. Criei um ministério online chamado Verdade com Amor. Milhares de pessoas compartilharam suas histórias de como a contenda cristã quase destruiu sua fé. Mas também compartilharam histórias de restauração, de igrejas que aprenderam a discordar sem destruir. Gerald, meu marido, se tornou meu maior apoiador. Você não imagina como é ter minha esposa de volta, ele disse numa das palestras. Por anos, vivi com uma guerreira. Agora vivo com uma pacificadora. Dr. Harrison, o médico cético, me procurou 1 ano depois. Preciso entender o que aconteceu com você. Não medicamente, mas espiritualmente. Minha equipe toda notou. Você não é a mesma pessoa. Compartilhei tudo com ele. 2 semanas depois, ele voltou. Passei minha carreira toda debatendo com qualquer um que mencionasse fé. Quantas pessoas afastei de Deus com minha necessidade de provar que eles estavam errados? O impacto continuou se espalhando. Igrejas que adotaram o protocolo de paz reportaram crescimento não apenas numérico, mas espiritual. Famílias divididas se reconciliaram. Jovens que tinham abandonado a fé voltaram. Mas sei que meu trabalho não acabou. Todos os dias recebo mensagens de pessoas feridas por contendas cristãs. Todas as semanas falo com pastores que confessam ter criado ambientes tóxicos de debate constante. A verdade que Jesus me mostrou é simples, mas revolucionária. Podemos manter nossas convicções sem criar conflitos. Podemos defender a verdade enquanto demonstramos amor. Podemos discordar sem destruir. 3 anos se passaram desde aquele 15 de setembro. Nossa igreja, que estava caminhando para ter apenas 150 membros orgulhosos e briguentos, agora tem 1.200 membros que aprenderam a amar
tanto quanto a crer. Natã encontrou uma esposa, Sara, que o ama não apesar de suas opiniões, mas que o ensina diariamente a expressá-las com graça. Grace está na faculdade, estudando psicologia, querendo ajudar pessoas feridas por ambientes religiosos tóxicos. Eu ainda amo a verdade. Ainda estudo a Bíblia intensamente. Ainda tenho convicções fortes. A diferença é que agora sei que ganhar uma alma vale mais que ganhar um argumento. Que preservar um relacionamento é mais importante que provar um ponto. Que demonstrar Cristo é mais poderoso que defender doutrinas sobre ele. Toda semana recebo relatos de transformação. Igrejas que estavam morrendo por causa de conflitos internos revivendo. Famílias que não se falavam há anos se reconciliando. Jovens descobrindo que podem amar Jesus sem viver em guerra constante. Se você assistiu até aqui e sentiu convicção, saiba que não é tarde demais. Eu tinha 48 anos e décadas de dano acumulado. Mas Deus é especialista em transformar guerreiros em pacificadores, debatedores em reconciliadores. A contenda está matando a igreja mais efetivamente que qualquer perseguição externa. Cada discussão desnecessária é uma vitória para o inferno. Cada debate que prioriza ter razão sobre demonstrar amor afasta alguém de Jesus. Meu nome é Miriam Blackwood. Morri por 6 minutos e descobri que minha defesa da verdade estava destruindo a verdade. Jesus me mandou de volta para avisar. Suas palavras têm poder de vida e morte. Escolha vida, escolha amor, escolha união. Porque no final, Deus não vai perguntar quantos debates você ganhou. Vai perguntar quantas pessoas você amou. Não vai conferir se você estava sempre certo. Vai verificar se você foi sempre amor. A igreja não precisa de mais guerreiros da verdade. Precisa de embaixadores da paz. Não precisa de mais pessoas certas. Precisa de pessoas amorosas. Porque quando escolhemos o amor sobre ter razão, o mundo finalmente vê Jesus.